Olá, boa noite. Eu inverti a câmera. Como é que vocês estão me vendo? Estão vendo certo ou está vendo deitado? Deixa eu ver como é que fica aqui. Olá, Márcia, Silvana, seja bem-vinda. Elica, minha querida. Olá, Márcia. Deixa eu ver. Olá, Jota. Tudo bem? Olá, Silvana, seja bem-vinda. Vamos dar um tempinho enquanto o pessoal vai chegando, né? Olá, Márcia. Muito bem. Então sejam todas, né? Todos seres humanos bem-vindos. Olá, Renata. Olá, Silvana, Piracicaba. Vamos voltar quando passar essa pandemia, né? Olá, Antônio Carlos. Wolf, seja bem-vindo, amigo. Muito bem. Então, essa é a nossa live número 40ª, sobre a meditação MAP, né, Movimento Ascensional Planetário. E como vocês sabem, a gente... Oi, Aninha, minha querida irmã, seja bem-vinda. Então, além da meditação, nós trazemos um tema relativo nessa parte da consciência, da saúde holística, e também começamos a trazer umas reflexões chamadas reflexões místicas, que é bem apropriada ao nível de pessoas como vocês, né, que estão procurando o autoconhecimento, conhecer a verdade, a busca pela verdade. Olá, Camila. Então, essas reflexões, elas são, de uma maneira geral, mais controversas, né? Mas elas têm um papel fundamental para ajudar as pessoas a buscarem, né? Como se fossem chaves que a gente vai propiciando. Olá, Bruce. E é como fosse tirando os véus, né? Então, existem muitos véus, muitas crenças que não são verdadeiras. E a verdade, ela é fundamental do ponto de vista neurológico, né? Do ponto de vista cerebral. Então, vocês sabem que... Olá, Alan, tudo, seja bem-vindo.
Então vocês sabem que existe o detector de mentiras, né? Que quando uma pessoa mente, ele dá uma desequilibrada orgânica a nível de frequência cerebral. Olá, Ioiô, Loiô, seja bem-vindo. Então, a nível cerebral, frequência cerebral, a questão do olhar, frequência cardíaca, batimento, frequência respiratória, tônus muscular, resistência elétrica do corpo, voltagem elétrica do corpo, tudo isso é afetado quando a pessoa ela expressa uma mentira. Porque a mentira ela é fruto de uma mente na dualidade, né? A pessoa que desperta a consciência, que expande a sua consciência. Boa noite, André. Ela não... Olá, Nilza, seja bem-vinda. A pessoa que desperta a consciência, ela sempre vai falar a verdade, né? De uma forma tranquila, sem ofender o outro. Porque... Então... Olá, Adriana Marques. Olá, Bel Tavares, seja bem-vinda. É interessante, né? A maioria são mulheres, né? As mulheres são muito mais sensíveis, né? Ao lado espiritual, né? E os homens que estão aqui é também porque estão despertando o lado mais sensível, o lado da intuição, né? Bom, então, o tema de hoje olá, Pietro, Rose, Clínica Viscardi de Campinas, sejam bem-vindos, queridos. Então, o tema de hoje, ele é bastante interessante, né? Olá, Sara Cássia. Então, o tema de hoje, ele é um sinal de alerta, né? Porque as pessoas sabem que a gente vive num momento de transição planetária, um momento muito complexo, né? Essa Covid existem muitas versões, várias narrativas com relação à Covid, mas quando você analisa de uma perspectiva do nível de consciência humana, você vê que a humanidade atual, né, contemporânea, pós-moderna, ela vive num estado de consciência muito baixa, materialista, dissociada da natureza, ignorando as leis da natureza, por exemplo, né, que nós somos parte de um organismo vivo, a Mãe Gaia, né? Então, estamos no meio de uma pandemia. Então, a pandemia, dependendo do como você olha, de qual perspectiva você analisa, né? Ela, do ponto de vista de expansão da consciência, ela é uma bênção. Porque ela está obrigando, é como se fosse uma guerra, né? Uma guerra contra a humanidade. Você veja que coisa interessante, né? É um vírus que atinge o ser humano, independente de classe social, econômica, de país, de religião, de cor da pele. Ela atinge a todos, indiscriminadamente. Então é como se fosse assim a natureza. Olá, Guilherme. É como se fosse a natureza falando com a humanidade, dizendo assim, queridos seres humanos, prestem atenção. Vocês estão se destruindo e estão me destruindo, né? A Mãe Gaia. Como vocês já sabem, nós estamos... Olá, Eridan, do Fortaleza. Como vocês sabem, o sistema solar, está passando por um processo
vibracional aumentado, né, chamado transição planetária, que no Espiritismo é chamado de uma nova era de regeneração. A gente está vindo, olá Ana Margarida, seja bem-vinda. Então nós estamos vindo de uma era de expiação em provas, né, como se fosse... Olá Otávio, meu amigo, um grande abraço para você, virtual, viu? Então, essa modificação energética que vem principalmente das Pleiades, olá Júnia, e das estrelas da constelação de Aquários, elas promovem uma mudança vibracional eletromagnética que interfere a nível mental do ser humano e afeta também a sua parte neurológica. E vice-versa, a parte neurológica afeta a parte mental. Por exemplo, né? A pessoa, se usa um narcótico, se embriaga, você vê, ele afeta a parte cerebral e ao mesmo tempo afeta a parte mental, né? Então são como se fosse o hardware e o software em equilíbrio. Então, o livro Apocalipse de João, discípulo de Jesus, ele trata muito bem desse aspecto do momento planetário atual, né? Então ele fala de uma forma simbólica, de difícil compreensão, mas que já está bastante claro, né? Então existem 4 cavaleiros do Apocalipse e nós estamos agora no 4º cavalo, que ele é chamado de cavalo amarelo, ou melhor, cavalo invisível. O cavalo é como um veículo poderoso, né? Olá, Elzinha, de Maceió, Thaís. Então, esse cavalo invisível, no livro Apocalipse, que nós tivemos o privilégio de ter uma grande compreensão dele enquanto estava na Rússia, ele fala de um cavalo que traz morte, fome e peste. Você veja que é exatamente a configuração que nós estamos vivendo agora a nível planetário. Um estresse, né? Guerra, não necessariamente a guerra física, mas guerra econômica, guerra política, guerra religiosa. A gente vê isso aqui no Brasil com clareza, né? Nos Estados Unidos também, em outros países. E uma peste invisível, né? Como já tiveram pestes no passado, né? Peste negra, peste bubônica, febre amarela, etc. Que traz um grande estresse, um grande desafio à humanidade. E todo esse sofrimento, ele acaba fazendo com que as pessoas parem, né? E reflitam. Olá, Cláudia. Por causa do sofrimento, da dor, da morte, né? Muitas doenças. Então isso, o pós-pandemia, o novo normal, ele não vai ser um normal como a gente conhece. Ele vai ter uma humanidade um tanto quanto mais estressada, mas muita gente está expandindo a sua consciência, né? Esse é um aspecto. O segundo aspecto, que eu não vou me aprofundar, nós já conversamos muito sobre isso há 15 anos atrás, né? Sobre um governo oculto que existe nesse planeta, né? Esse governo tem nome, sobrenome, tem etnia, tem sangue, linhas genéticas especiais. A gente vai fazer uma live depois sobre isso especificamente. E essas pessoas é o que se chama de 1%, né? É 1% da população, uma pequena população, maioria de homens, que
tem o poder sobre o planeta, o poder político, dono dos bancos, das grandes corporações, controla a mídia. Por exemplo, a mídia no Brasil, as grandes estações de TV e jornais fazem parte desse governo. Então eles dominam o planeta, né? E principalmente os Estados Unidos e a Inglaterra. Bom, então existe uma... Olá, Raquel Suassuna, querida colega engenheira. Então existe um momento planetário confuso, né? E que está aproveitando essa oportunidade da pandemia para criar um novo modelo, né? E ir plantando nas mentes das pessoas, principalmente dos jovens, uma nova filosofia, uma nova ideologia, né? Então o tema de hoje é sobre... Eu vou projetar na tela do computador que você consegue acompanhar melhor. Então, como está sendo relembrado aqui, né, poucas pessoas falam que não acreditam no governo oculto e chamam de teoria da conspiração. Então vamos ver, né? Então eu peço a você que pesquise, tá certo? Então a reflexão mística de hoje é sobre isso, né? O risco do transhumanismo para o despertar da consciência humana. Então, o que é o transhumanismo? Aqui está o símbolo deles. É um H, um homem, com o símbolo mais. E é chamado de humano 2.0, como fosse uma nova versão de um programa de computador, né? Você vai ver na internet muito material sobre isso. E aqui nessa figura você vê uma evolução humana, né, desde o macaco, supondo que seja a partir do macaco, do chimpanzé, mas aqui você vê um homem conectado pela Wi-Fi, né? Então o transhumanismo é isso. Agora veja a descrição do transhumanismo que você vai ver na Wikipédia. Então eu vou ler para você aqui, ó. Transhumanismo ou visão transhumanista é um movimento filosófico, olha que interessante, filosófico, intelectual, que visa transformar a condição humana com o uso de tecnologias emergentes, alcançando as máximas potencialidades em termos da evolução humana, deixando em segundo plano a evolução biológica, alcançando o patamar de pós-humano. Veja que interessante, né? Imagina um jovem tecnológico lendo isso, né? Então, ele é capturado com facilidade, porque ele fala de um movimento filosófico, quer dizer, uma coisa da vida, intelectual, que transforma ser humano usando tecnologias tipo internet, Wi-Fi, etc., nanotecnologia, para alcançar as máximas potencialidades em termos da evolução humana. E diz, deixando em segundo plano a evolução biológica, alcançando o patamar de pós-humano. Então, a pessoa desatenta, ela acha que isso é uma coisa maravilhosa, principalmente os jovens tecnológicos de hoje. Então, está sendo disseminada essa ideia do humano 2.0, que tem vários nomes, né? Tem chamado de imunição cognitiva.
engenharia do consentimento. Eu recomendo também que pesquise, anote esse termo, engenharia do consentimento. Então, o que é a engenharia do consentimento? Isso é uma técnica de lavagem cerebral criada por um sobrinho do Freud, o Freud da psicanálise, que na realidade o Freud fez um desserviço à humanidade porque ele se apoderou da psique humana no mundo ocidental, quando ele próprio era um materialista, não sabia sobre reencarnação, ateu, e você não pode dissociar o ser humano do seu aspecto divino, né? Como a gente sabe. Então as pessoas dizem assim, eu tenho um espírito, né? Essa é uma informação falsa, você não tem espírito. Você é um espírito, é um ser espiritual e tem um corpinho temporário para poder manifestar o seu espírito no mundo da matéria. Então, a engenharia do consentimento é isso aí, vai sendo plantado pela mídia, pela internet, etc., uma agenda que eles querem implementar, que é uma agenda normalmente contrária ao que as pessoas acham, que as pessoas pensam, né? Mas aí vai colocando em doses homeopáticas, em conta-gotas, informações e depois de um certo tempo faz uma lavagem cerebral e as pessoas aceitam aquilo que antes não aceitava. Isso é feito com clareza nos Estados Unidos, né? As guerras, o americano normalmente, comum, ele não quer a guerra leva os soldados, os filhos, os parentes para a guerra, para a morte, né? Mas, por uma razão política, ideológica, interesses da indústria bélica, entram em guerra, né? E outras razões de derramamento de sangue, que a gente vai falar em outra oportunidade, então eles vão criando narrativas nos jornais nacionais de lá, né, nas várias companhias, e depois de um certo tempo o povo americano diz, maravilha, vamos invadir o Iraque, por exemplo, como foi uma mentira, né? Bom, então nós estamos vivenciando agora esse momento em cima do transhumanismo. E não é teoria da conspiração. Então vamos lá. Essas informações eu capturei diretamente da Wikipédia. Então aqui tem um outro site, Transhumanismo. O que é e como se preparar para a sua chegada. Veja bem. Então já está dizendo, olha, está chegando, vamos se preparar. O transhumanismo é uma filosofia, nome muito bonito, né? Estudo da vida, que tem como objetivo melhorar a condição humana. Muito bonito, né? A partir do uso de ciência e tecnologia. Aí vem biotecnologia, nanotecnologia e neurotecnologia. Então, biotecnologia, você sabe o que é a tecnologia na medicina. Nanotecnologia é a coisa microscópica, nano é isso que significa, né? E neurotecnologia é tecnologia fiada no cérebro, na parte neurológica. Para aumentar a capacidade cognitiva. O que é que significa cognição? Cognição é o nosso aspecto mental inferior, o lado analítico, o lado racional, o lado masculino do hemisfério esquerdo. E é isso que a grande parte da humanidade já é hoje, né? Ela só tem o aspecto cognitivo. E superar as limitações físicas e psicológicas, né? Então, veja bem, então o que está sendo
plantado, né? De que isso é um movimento filosófico, um novo estilo de vida, e vai preparando as pessoas para aceitar colocar chips, né? Colocar chips no cérebro, neurotecnologia. Então, você olhando isso aqui, transhumanismo, como uma filosofia, parece que é só, como alguém colocou aí, coisas de teoria da conspiração. Agora, vamos ver agora. Quem é que está por trás disso? Elon Musk. Esse cara simpático aí, eu não vou falar a origem dele porque dá confusão, mas vocês pesquisem que vocês descobrem. Então, ele é o dono da SpaceX, que é uma empresa astronômica, né, de lançar satélites ao espaço. Ele já vendeu lugares para levar passageiros para Marte, já anunciou que vai colonizar Marte, e lá as leis vão ser ele que vão definir as leis, não vão ser leis do Brasil, leis dos Estados Unidos. Então, ele é o dono da SpaceX, é o dono da Tesla, carro elétrico, e da Neuralink, que é uma empresa de fazer implantes neurológicos para a pessoa ficar controlada como se fosse um robô pela rede de internet que ele já está montando em todo o planeta. Então, nós temos aqui, essa é a logomarca do SpaceX. Então, eu peço a vocês que pesquisem, né? E tirem as suas próprias conclusões. Aqui está o Neuralink. Aqui você vê que tem um formato de um cérebro cheio de circuitos. Aqui está ele novamente, com foguetes. Essa foto aqui são dos lançamentos de satélites dele, que lança pacotes de satélite, normalmente de blocos de 60, 120, que faz uma lista no céu desse jeito. Se você pesquisar, os astrônomos, eles reclamam porque dá uma interferência magnética a nível do campo da atmosfera da Terra e perturba os telescópios, né, dos astrônomos. Ele já levou um dos satélites para a estação ISS, a Estação Espacial Internacional, que só quem tinha levado até então era só a Rússia, né? A NASA nunca tinha conseguido, ele já levou, quer dizer, é uma potência em termos astronômicos. Aqui está o exemplo dos satélites sendo lançados. Criou a Neuralink, você vai ver lá, a Neuralink é uma sociedade comercial neurotecnológica anglo-americana. Você sabe que as trevas estão aqui nesses dois países, né? Estabelecida por Elon Musk e outros 8, que relatou estar a desenvolver interfaces cérebro-computador implantáveis. A sociedade foi estabelecida recentemente, em 2016, em São Francisco, foi anunciada publicamente em 2017. Então, aqui está uma representação, ele coloca um chip dentro do cérebro, tem um implante de chip no cérebro, e a pessoa, aqui está mostrando, olha, o chip dentro do cérebro, o símbolo da Neuralink, e veja que isso aqui, ó, é muito parecido com isso aqui, ó, tá vendo? A Matrix. Então, na realidade, você vê que a Neuralink, ela é uma Matrix que eu criei desse nome, 2.0. Todo mundo assistiu o filme Matrix, é uma trilogia, depois veio um quarto filme,
que mostra o ser humano sendo controlado, né? Completamente. Então, aquilo ali, o Matrix, parecia uma ficção científica. Né? Você diz, ah, não, isso é uma ficção. E a gente assistiu isso há 20 anos atrás como uma ficção. Mas hoje nós estamos vendo que isso não é mais uma ficção, é uma realidade, entende? E não é uma pessoa de poucos recursos, não. O Elon Musk, em 2020, ele foi o homem mais rico do planeta. Hoje ele está em segundo lugar. Perdeu só para o dono da Amazon, o Bezos. Ok? Muito bem. Então nós temos isso aí, né? A nível tecnológico, uma estrutura de satélites, de internet, a nível planetário e capturando as pessoas para colocar o chip e acessar a internet que ele controla pelo pensamento, porque na realidade o objetivo da Neuralink é isso, né, do Humano 2.0. Por exemplo, hoje a gente quer fazer uma pesquisa no Google, você vai lá e coloca, escreve ou fala e o Google te responde. Com o Neuralink, você não precisa escrever, você só pensa. Pensa em transhumanismo, né, por exemplo. Aí já vem na sua mente, na sua tela mental, não é na tela de um computador, na sua tela mental, a informação que você está buscando. Vocês imaginaram a loucura que isso é, né? Então, existe uma guerra entre a luz e as trevas. Isso tudo são trevas. Olha mais uma coisa que interessante. É o chamado de Great Reset, o grande reset, o grande recomeçar, né? Aqui está o World Economic Forum, que é o famoso de Davos, ou Davos, como outras pessoas chamam, que é normalmente em Davos, na Suíça, mas que esse ano vai ser em Singapura por conta da pandemia na Ásia, né? Até porque é a Ásia que está no grande crescente. O líder, o criador e o presidente dessa World Economic Forum, também não vou falar a origem dele porque dá confusão, mas vocês pesquisem, ele falou isso aqui, ó. Ele chamou o World Economic Forum de Great Reset. Eu vou traduzir o que ele disse, olha. A pandemia, esta pandemia, Covid-19, representa uma rara, mas estreita janela de oportunidade para refletir, reimaginar e reset nosso mundo. Já existem vários livros, como esse aqui da Amazon, chamado Covid-19, The Great Reset. Então, quando você analisa isso, você vê que vai se criando, vai se montando toda uma plataforma de controle mental, que não é uma teoria da conspiração, uma criação esotérica, não é, é uma realidade, né? E quando a gente olha, dá mais um passo, nós temos aqui na Covid-19 duas vacinas. Essas duas vacinas são a que usam nanotecnologia e fazem uma alteração através da nanotecnologia a nível celular, modificando o RNA mensageiro, né? Nós temos duas, a da Pfizer BioNTech. A Pfizer, ela, como saiu na mídia, ela não assume nenhuma responsabilidade
por nenhum efeito colateral que as pessoas podem ter. Foi por isso que o governo brasileiro ele relutou em comprar, porque ele diz, olha, você compra, só que a Pfizer só recebe o dinheiro antecipadamente e não se responsabiliza por nenhum efeito colateral, nem hoje, nem sempre, né? E as condições são essas. A Moderna é um caso ainda mais curioso, porque a Moderna, que também é de um grupo desses que eu não posso falar o nome, porque dá problema legal, mas você vai lá e veja quem é o CEO da Moderna, qual a origem dele, qual o país de origem dele, e você vai ver. A Moderna nunca fez uma vacina na vida. A Pfizer já fez, a Johnson & Johnson já fez, a Rússia fez, a China fez, tudo usando tecnologia já testada em humanos, etc., né? Várias vacinas. Mas a Moderna não. A Moderna ela foi financiada com mais de $1 bilhão pelo governo Trump. E pela primeira vez ela está fazendo uma vacina financiada para isso, usando nanotecnologia. Ela está sendo implementada nos Estados Unidos e eu vi hoje no jornal, começou na Inglaterra. Veja bem que interessante, né? Então, olhando aqui de fora, né? É como se estivesse fechando o circuito, né? Quer dizer, as pessoas tomam uma vacina dessas, Moderna e Pfizer BioNTech, e tem lá nanotecnologia que você não sabe o que tem e não sabe os efeitos colaterais de acordo com os próprios fabricantes, certo? Então, por que é importante salientar isso, né? Sabendo-se que nós estamos no meio de uma guerra ideológica, né? E nós estamos buscando algo inimaginável para as pessoas que estão tentando ir nesse caminho tecnológico puro, né? Então, o que acontece? Veja bem, nós aqui nesse trabalho estamos procurando seguir esse caminho aqui. Olha que coisa conflitante, né? Antagônica. Nós estamos aqui na terceira dimensão, né? No estado de vigília, temos aqui o plano astral, que é o plano da quarta dimensão, quando a gente dorme, quando a gente desencarna. E nós estamos numa busca de algo que as pessoas acham que isso é uma viagem, que é se conectar ao seu eu superior, à sua essência, ao seu aspecto divino. Porque o transhumanismo, ele vai deixar a pessoa onde? Não é nem o plano astral, ela vai deixar a pessoa completamente aqui na terceira dimensão, tá vendo? Olha, que é o lado esquerdo, o lado racional, o lado cognitivo do ser humano. E imagina que tem uma grande explosão magnética vinda do Sol, como já teve, né? Nós já tivemos 2 grandes explosões de campo eletromagnético, de vento solar, como se chama. Um foi chamado evento Carrington, que derrubou a eletricidade no Canadá e foi um grande caos, né? E depois houve um outro menor que atingiu os Estados Unidos. Então você imagina uma grande... Aliás, não precisa pensar no futuro não, do transhumanismo. Imagina hoje, né? Hoje toda a comunicação, essa comunicação que nós estamos fazendo aqui,
internet, tudo é por satélite, né? Por Wi-Fi e satélite. Imagina, e os satélites estão na atmosfera da Terra. Então você imagina que dá uma grande explosão solar, que é uma possibilidade prevista já, e colapsa os satélites, queima os satélites. Imagina o caos aqui no mundo da matéria, né? Então, a pessoa que estiver com um Neuralink enfiado na cabeça, se acontecer um evento desse, ele enlouquece, né? Porque ele está como se fosse um marionete controlado por Wi-Fi, entende? O importante salientar aqui é que as pessoas não devem ter medo, né, nem se apavorar, mas ao mesmo tempo a gente não pode fazer como aquele animal, aquele grande pássaro, que quando vem um perigo enfia a cabeça na areia, né? Então a gente não deve fazer isso, a gente deve olhar, né? E você, sabendo, tendo esse conhecimento, que é conhecimento de você mesmo e do que está acontecendo ao seu redor, você pode argumentar com sua família, com seus filhos, seus netos, com a próxima geração que está chegando aí, que é a geração que vai ser bombardeada com esse tipo de informações, né? Como a gente já vê hoje, né? Pessoas viciadas em jogos e tantas outras coisas, né? O conhecimento liberta, como alguém falou aqui, né, Márcia? Então, este foi o tema de hoje. Então, o que eu peço a vocês é como se eu tivesse dado aqui algumas dicas, né? Para que vocês se aprofundem, né? Usem esses termos aí, pesquisem na internet, meditem, reflitam, né? E é muito importante isso. Então a gente vai, ao longo dessas semanas, trazendo temas de saúde holística, numa semana, e em outra semana trazendo uma revelação mística como essa, né? Tá bom? Muito bem. Então são 20 para as 10. Então vamos falar um pouquinho agora, vamos partir para o lado espiritual, né? Então, relembrando, né? Só a maioria de vocês já conhecem. Então, essa meditação chamada MAP, Movimento Ascensional Planetário, Movimento Ascensional Planetário, ela é como se fosse uma extensão da terapia de frequências de luz, uma terapia holística que tem a ajuda de seres de luz, né, pleiadianos, sirianos, cherokees. Ela é uma clara indicação de que realmente a humanidade está precisando de ajuda, né? Por isso que nós temos anjos, seres de luz são anjos, são consciências, né? Superiores que nos intuem, né? É a intuição divina, não é um chip enfiado na cabeça, né? Então, a live fica gravada. Se você... ela fica gravada tanto aqui no Instagram, no chamado IGTV, né? Como ela é gravada também no meu canal do YouTube, Eduardo Chianca. Amanhã ela já vai estar lá gravada. Então você tem esses dois caminhos para assistir essa live e todas as anteriores, né? Bom, então, como a humanidade ela carrega muitas emoções, muitos traumas, muitos desequilíbrios,
energéticos, né, dos seus chakras. Então, e muitas pessoas desconhecem, então, como você sabe, a maioria das doenças hoje não são nem tanto doenças do nível físico, são doenças da alma, né, como, por exemplo, a ansiedade, é uma doença da alma, medo, é doença da alma, estresse, é doença da alma, síndrome de pânico, é doença da alma. Existem inúmeras doenças da alma. Sabendo que as doenças da alma, com o tempo, elas também podem se manifestar a nível físico, né? É por isso que chama doenças psicossomáticas. A pessoa vai, através da sua psique, de forma negativa, né? Ela vai criando doenças a nível físico, manifesta a doença. Esse é um dos assuntos que a gente aborda. Só relembrando, né, que eu faço sessões de frequência de luz à distância, né? Ela dura cerca de 1 hora. A gente faz a anamnese, conversando pelo WhatsApp, e a pessoa fica depois deitada, e a gente faz a harmonização do chakra, dos corpos sutis, e depois conversa normalmente pelo WhatsApp com a pessoa, depois da sessão. E estamos começando nessa segunda-feira, agora dia 5, um curso online de frequências de luz, nível 1. Ele ainda, essa semana, tem uma janela para quem quiser começar a partir da segunda aula, que é a próxima segunda-feira, porque a primeira aula foi uma introdução, apresentação, está gravada. Então, a gente está disponibilizando, por conta da pandemia, fazendo online. Então, serão 13 semanas de 2 horas. Então, quem tiver interesse, entre em contato comigo ou pelo Instagram ou pelo meu WhatsApp, que também está no flyer, neste flyer aí, tá certo? Muito bem. Então, a meditação é para ser feita todas as noites, antes de dormir. E o que eu recomendo agora, vamos fazer agora, uma prática, que você feche os seus olhos, faça algumas respirações, não fique mais olhando para o vídeo, fique só escutando a minha voz. Normalmente eu peço para as pessoas fazerem as suas preces pessoais, que a prece sempre ajuda, né? Ajuda a elevar a nossa vibração espiritual. E também existe uma prece universal, muito poderosa, muito linda, chamada Grande Invocação, que nós vamos recitar. Então eu peço para você fazer isso todas as noites, invoca os seres de luz, que a gente vai ver aqui. Quem tiver interesse, mais detalhes, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp sobre a meditação, que eu posso incluir a pessoa no grupo, que nós temos, passar todas as informações. Então a meditação é essa: a pessoa faz antes de dormir, invoca os seres de luz e coloca a sua intenção naquilo que você quer que seja trabalhado, certo? Então vamos lá. Então você fica sentado, deitado, de uma forma confortável, se entrega, fecha os olhinhos. Vamos fazer a grande invocação do ponto de luz na mente de Deus. Flua a luz às mentes humanas, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos, que as energias divinas retornem à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz,
e que se vê do portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino na Terra. Então, vamos invocar agora os seres de luz. Você repete comigo. Primeiro os pleiadianos, o mantra é Aloha. Repete 3 vezes com poder. Aloha, Aloha, Aloha. Invoca os Cherokees no plano astral. O mantra é Akita Mani Iyo. 3 vezes. Akita Mani Iyo, Akita Mani Iyo, Akita Mani Iyo. Invoca os sirianos. O mantra Ia Yuma. 3 vezes. Ia Yuma, Ia Yuma, Ia Yuma. Agora você coloca a sua intenção naquilo que você deseja que seja trabalhado. Que seja a nível físico, de alguma doença, ou a nível emocional, a nível mental, aquilo que você acha que é importante para a sua evolução espiritual, certo? Então você fica o tempo que você preferir, ficar aí, ou se for dormir, já dorme direto.